Momento Imobiliário com você. E hoje a entrevista é com Maicon Guedes, diretor da Informa Síndicos. Falaremos sobre os síndicos profissionais. Tudo bom, Maicon? Tudo bem, Andressa. Obrigado pelo convite. Agradeço a tua presença e é muito importante a gente informar o público que a figura do síndico profissional é muito procurada atualmente, né? Então a gente tem notado ultimamente, principalmente nos últimos 3 anos aqui no mercado de Curitiba, um crescimento na busca pelo síndico profissional, né? E antes de falar o que é o síndico profissional, né, nós temos esse nome cravado no mercado como um profissional diferente, né, como alguém credenciado para administrar o condomínio. Hoje, legalmente, não existe a figura do síndico profissional. Ele é uma pessoa física ou jurídica que acaba gerindo mais condomínios. Mas hoje não existe na legislação alguém que possa ser credenciado como síndico profissional, apesar do mercado ter adotado esse nome. O termo, né? O termo, exatamente. O que nós notamos nos últimos 3 anos aqui no mercado de Curitiba é um crescimento na busca e foi caindo aquele medo de contratar alguém externo ao condomínio. Lá em São Paulo, no Rio, a gente frequenta bastante congressos de síndicos. Esse mercado já explodiu há uns 5 anos. Lá já passou da metade dos condomínios que hoje chamam síndicos profissionais pelo ganho na agilidade, na economia. E Curitiba, na medida que os condôminos vão conhecendo outros condomínios que são geridos por profissionais externos, esse receio vai caindo. Então a gente está participando hoje de inúmeras eleições desses condomínios que querem ganhar agilidade, querem transferir para uma gestão mais profissionalizada. Sim, e para essa profissionalização, a Informa Síndicos tem toda uma estrutura de seleção desses profissionais. Então, são pessoas que têm conhecimentos em diversas áreas, né? Tanto do direito como engenharia, então, que podem exercer a função. Exatamente. Quando eu comecei, há 7 anos, a fazer gestão de condomínios, era eu sozinho, né? O primeiro desafio sempre era atender o meu próprio condomínio, fazer uma gestão para valorizar o meu próprio patrimônio. Com o passar do tempo, né, em meses ali, o pessoal começou a ver efeitos, né, dessa gestão e outros condomínios começaram a fazer convites. E eu vi ali uma oportunidade de mercado. Na época eu lecionava Direito em algumas universidades aqui em Curitiba e comecei a conciliar a vida de síndico profissional e o atendimento a essas universidades. Com o tempo, como os convites começaram a aumentar, eu notei a necessidade de criar uma estrutura. Então a gente montou a empresa, chamamos sócios, chamamos outros profissionais de áreas e hoje dentro da empresa a gente conta com profissionais que atendem na área de direito, engenharia, economia, logística. Então todas as áreas sensíveis de um condomínio nós temos profissionais técnicos dentro da estrutura capazes de dar uma resposta rápida, ágil para o condomínio. Muitas vezes um síndico morador, né, ou aquele síndico profissional que está sozinho, ele vai demandar um tempo maior para buscar uma resposta, para fazer pesquisa, o seu leque de fornecedores acaba sendo mais restrito, muitas vezes o síndico morador não trabalha com aquilo, ele tem uma sua atividade e teve um problema, por exemplo, no portão, ele vai ter que ir para o Google buscar um fornecedor, ele não sabe a procedência, o pós-venda. O profissional já está com esse know-how. Exatamente, nós já testamos muitos fornecedores, a gente consegue um preço melhor e um pós-venda melhor, porque como você começa a criar uma carteira, até esses fornecedores começam a nos ver como um parceiro importante. Então ele sabe, se ele prestar um mau serviço para um condomínio, ele vai acabar perdendo vários condomínios numa tacada. E tem a questão também da imparcialidade, né? O síndico profissional, ele tem uma imparcialidade se comparada ao síndico que já mora no condomínio. O síndico que mora no condomínio, ele tem esse contato com os moradores, que pode ser positivo, mas é importante ter a imparcialidade. Exatamente. Quando a gente chega no condomínio, nós fazemos um diagnóstico. Então, nós verificamos primeiro as necessidades legais, aquilo que o condomínio precisa, e depois as necessidades, os desejos dos moradores. Não que o síndico morador vá conduzir sempre para o seu, puxar brasa para o seu assado, mas às vezes pode acontecer daquele síndico que tem os seus filhos e quer investir mais na brinquedoteca, daquele síndico que nada mais e quer investir mais na piscina. O síndico externo ou profissional, ele acaba tendo uma análise do condomínio como um todo, então ele torna mais democrático os investimentos, as prioridades. Então ele vai junto com os moradores traçar aquilo que é obrigatório pela lei, ter que se investir, se manter, e depois as prioridades são os moradores que vão colocar. O apego dele a determinadas áreas do condomínio não vai existir.
ou ter até mesmo grupinhos, né? As panelinhas, né? Sim. Ah, esse aqui são meus amigos, eu não vou multar, esses são meus inimigos, eu vou multar. Então, isso acaba não existindo quando tem um síndico externo. Agora, os síndicos profissionais, eles utilizam o WhatsApp para comunicação com os condôminos? Ou isso depende de cada... Vai depender de cada profissional. Hoje, na nossa empresa, nós temos o atendimento multiplataforma. Então, nós atendemos os condôminos pelo WhatsApp, Facebook, e-mail, site, chamados, aplicativos que a administradora coloca à disposição. Existem profissionais do mercado que, por exemplo, colocam limitações de horário ou adicionais para atender fora de determinado horário. Nós colocamos o atendimento de acordo com o que o condomínio deseja, né? E até a forma de comunicação. Às vezes a gente pega um condomínio onde predominantemente são idosos, então a gente coloca lá a comunicação no elevador como a primordial, né? Esse pessoal usa um pouquinho menos de WhatsApp ou de outras redes sociais. Tem outros condomínios que ninguém quer aviso nenhum no elevador, é tudo via rede social. Então vai depender às vezes da psicologia daquele condomínio. Com certeza. E os condomínios podem ser tanto de prédios com condomínio clube, com várias torres, ou pode também ser prédios com uma torre só, até 16 unidades, que possam contratar um síndico profissional? Então, hoje a gente não tem uma limitação para atendimento. A nossa empresa tem na carteira desde condomínios pequenos, com lá suas 12, 16 unidades, com unidades que valem R$200 mil, tem unidades que valem dentro da nossa carteira mais de R$10 milhões cada uma, tem condomínios com quase 600 unidades, quase 2 mil moradores. Então hoje a gente lida com todos os aspectos, todos os tipos, né? Comercial, residencial, misto, estacionamentos terceirizados, a gente tem uma gama imensa de clientes. E aqueles condomínios pequenininhos que antes não contratavam um síndico por um receio de custo, né? Um síndico externo, hoje já estão preferindo gastar um pouquinho a mais, e não é tanto a mais, mas conseguir ter um retorno na economia do condomínio. Então, às vezes, ele investe lá seus R$500 por mês a mais num síndico profissional, só que esse síndico gera de economia ao longo do ano muito mais do que ele custou. Com então, certeza. em manutenções preventivas, por exemplo, que vão evitar um custo com trocas de elementos antecipadas. Eu vou mostrar agora um prédio, um condomínio enxuto. São 2 torres, mas são poucas unidades. E aí depois você me diz como que seria a gestão desse condomínio pela tua experiência. Então vamos lá, segue imagens. Eu vou mostrar um apartamento que está à venda pela Leg Imóveis aí, com 2 quartos. Possui 45 metros quadrados privativos com vaga. Tem portão eletrônico de garagem. Está próximo ao Shopping Palladium. E esse condomínio, pelo que eu vi, os moradores, eles possuem uma boa comunicação entre si, então não há grandes problemas. Esse imóvel se encontra na legimóveis.com, voltando ao estúdio aí, falando desse prédio. Então a gente não vê muitos problemas ali dentro do prédio, até a questão estrutural, a questão de comunicação dos moradores. Então, será que é necessário um síndico profissional para gerir? É que hoje você tem na manutenção desse condomínio vários itens que vão despender custos. Então, se esse condomínio, por exemplo, tiver uma portaria remota ou uma portaria orgânica, na contratação, a negociação que o síndico profissional consegue, em regra, é melhor que um síndico morador. Para dar um exemplo, nós estamos agora negociando a troca de uma empresa de segurança num condomínio de alto padrão. A empresa atual tem um custo X. Nós estamos negociando por 80% desse X. Por quê? Nós temos dentro da carteira inúmeros condomínios, então quando nós vamos negociar, a nossa negociação já vai para o nível de diretoria. Enquanto que o síndico morador vai atender no comercial comum, vai ter o preço de tabela. E nós conseguimos, em razão desse atendimento em outros condomínios, uma parceria comercial melhor e reduz custo. Isso no ano acaba nos pagando. Então, nós temos condomínios que o nosso custo é pago a partir do 3º mês para o ano inteiro, de tanta economia que nós geramos nessas negociações de contratos, produtos de limpeza. Quando a gente vai fazer a compra, a gente não negocia só para aquele condomínio ali do exemplo, a gente negocia para 40 condomínios. Então, para o fornecedor, o lote que ele está vendendo é muito maior, então ele consegue reduzir bastante o preço. Isso gera economia para o condomínio. E você está tendo bastante aceitação, então, de todos os tipos de condomínios, né? Tanto alto padrão quanto médio padrão. Não falando bem de padrão, né? Mas é a estrutura de cada condomínio que vai influenciar. Sim, hoje a carteira é bem diversificada. Nós temos condomínios de alto padrão,
unidades mais baratas, poucas unidades, bastante unidades, hoje está bem diversificado. Antes era mais concentrado nos condomínios complexos, aqueles com muitas unidades, condomínio clube, aquele que o síndico morador não conseguia dar conta, porque ele tem seu emprego. Então ele está lá, ele trabalha de caixa num banco, aconteceu algum problema durante o dia, ele não consegue dar atenção para o condomínio. Então nesse tipo de condomínio a aceitação já foi anterior. Agora até nos condomínios pequenos já está havendo uma terceirização. E um outro fenômeno que nós notamos, que influenciou bastante, até para o síndico morador nem se candidatar, é a questão de, você mencionou do condomínio anterior, que eles têm uma boa comunicação entre eles, é justamente a rede social. Antes não existiam formas de cobrar o síndico de forma pública. Né? Era uma cobrança direta do síndico, do condômino para o síndico. Agora todo mundo joga lá no grupo da rede social. Então esse síndico morador não quer mais ter o lar dele como um peso, um trabalho. Eu chego lá, meus vizinhos reclamando de mim, então eu não quero isso para mim. Então o síndico profissional acaba tendo esse fardo e ele vê como profissão, ele aceita isso, essa cobrança, essa comunicação. Agora, problemas relacionados à parte legal, parte jurídica. O síndico profissional ele é totalmente responsável por isso? Ou a empresa que contrata também tem como gerir esse problema que surge, por exemplo, né, da parte legal, jurídica? Como que é? Síndico morador ou síndico profissional, ambos têm uma responsabilidade civil, criminal, tributária, trabalhista. Ele é responsável por todo o condomínio. Claro, dentro daquilo que ele tem consciência. E não adianta o síndico falar que não sabia que tinha que fazer algo. Por exemplo, um síndico morador vai lá e contrata alguém para prestar um serviço, através de um recibo simples, essa pessoa entra no condomínio e tem um acidente lá dentro. E aí essa pessoa que está prestando serviço entra com uma reclamatória, pedindo vínculo. O síndico não pode dizer, eu não sabia. Ele assumiu esse cargo, ele tem que saber das suas obrigações. Ele acabou gerando um dano para o condomínio, porque ele não sabia que não podia se contratar essa pessoa de forma fria, vamos dizer assim. Então, o síndico profissional acaba tendo um conhecimento maior, porque ele já está acostumado, às vezes pela vivência, às vezes pelo trato com outros síndicos profissionais. Aquilo que ele não tem conhecimento, ele tem que ter humildade de buscar rapidamente conhecimento, principalmente quando a carteira aumenta. E ele pode, em cada condomínio, ter a contratação também do escritório de advocacia, uma contratação do escritório de engenharia para fazer laudos de estrutura, mas ele é responsável. Então, se algo acontecer no condomínio que era algo previsível que aconteceria, e estava no âmbito de consciência dele, ele é responsabilizado. Inclusive, ele pode ser responsabilizado no patrimônio da pessoa dele. Então, às vezes o síndico assume por aquela obrigação da Assembleia, vai você, você tem tempo. Ele está assumindo um pepino imenso. Né? Então, ele tem que saber o que está assumindo. Ele tem que ter conhecimento. Exatamente. Principalmente. E o conhecimento não só na área jurídica, ele tem que ter o conhecimento na área jurídica, contabilidade, administração, logística, trabalhista. Então, é possível se formar, a pessoa fazer um curso para ter formação como síndico profissional e trabalhar com isso? Sim, hoje a nossa empresa é criadora e os nossos sócios são professores lá na Universidade Positivo de um curso de formação de síndicos profissionais e gestão de condomínios. Então lá a gente trabalhou com uma carga horária grande para passar as noções de manutenção, de direito, de contabilidade que esse síndico tem que ter ao assumir um condomínio. É claro que não dá para em 10, 20 aulas esgotar tudo. A vivência vai trazendo mais conhecimento. E cada pessoa interessada em se tornar síndico, ela pode ter uma área de especialização, por exemplo, se ela é formada em comunicação, ela pode gerir a parte de comunicação do empreendimento? Exato. Hoje não existe uma formação que consiga abarcar tudo que é necessário no condomínio. Então, no condomínio nós precisamos de comunicação, de engenharia, de direito, de contabilidade, mas cada um dentro da sua expertise pode contribuir. Dentro da nossa empresa, por exemplo, a gente já está montando departamentos de comunicação, de engenharia, jurídico, e todos eles agem em sinergia para atuar junto com o gestor que está naquele condomínio para atender ele com mais agilidade. Quando o síndico trabalha sozinho, é mais difícil, né? Porque ele vai depender de terceiros. Então, o custo dele vai ficar mais alto, a resposta vai ser mais lenta. Então, quanto maior a estrutura, mais fácil para atender esses condomínios. E a Informa Síndicos, ela faz a seleção dessas pessoas que têm capacidade para gerir condomínios, como síndicos profissionais, e ela faz uma sugestão de 2 ou 3 para cada condomínio, ou já indica um profissional que é o exato para aquele condomínio?
Então a gente faz uma seleção. Esse curso que nós ministramos já é uma fonte, vamos dizer assim, de candidatos, a gente verifica quem se destaca. Existem muitos síndicos profissionais que nos procuram para trabalhar conosco, dentro da nossa carteira de clientes. E aqueles que a gente verifica que tem vocação, que a gente faz toda uma análise documental, verifica que ele é ficha limpa, por exemplo, nós chamamos para um teste. Então, no primeiro momento faz uma atividade como trainee, sob nossa supervisão, e na medida que ele vai tendo vocação, vai tendo conhecimento, a gente vai dando uma maior autonomia para esse profissional. Agora, a assembleia do condomínio também vai ter que estar de acordo, tem que se formar uma assembleia ali para concordar com esse síndico que está sendo indicado. Exatamente. Não, do gestor não precisa. O gestor não precisa. O que nós fazemos? A eleição é para a empresa. Então, vai ter lá candidatos. Então, tem o síndico morador A, o síndico morador B, a empresa de síndicos C, a empresa de síndicos D. Aí se escolhe. Vencendo a empresa, o síndico é a empresa. Então, os prepostos que vão ser colocados lá não precisam passar pelo crivo da Assembleia. O que nós costumamos fazer? Combinar, pelo menos com o conselho, qual é o gestor que vai atender. Então, hoje, quando a gente ingressa no condomínio, a gente verifica qual é o problema que mais ataca aqui. Aqui é um problema estrutural, então vamos colocar o nosso gestor engenheiro. Aqui é um problema jurídico, um gestor que é da área do direito. Então, a gente foca gestores atrelados à área que mais chama atenção naquele condomínio. E com o passar do tempo, resolvido esses tipos de problemas, a gente pode trocar e colocar um outro gestor. Então, é muito interessante, é 100% garantido, é uma confiança que os moradores vão ter ali de um trabalho muito bem estruturado, né? Por isso que a Informa Síndicos tem esse conceito já que está aí bastante em alta em Curitiba, né? E outra coisa que a gente coloca, que nós confiamos no nosso trabalho, quando um síndico é eleito, e a maioria dos síndicos profissionais coloca isso, eleito para o mandato, ele vai até o final do mandato. Então, se quiserem retirar, destituir esse síndico, tem todo o trabalho de buscar assinaturas, é um quórum alto. Nós colocamos o compromisso até em ata, dizendo, se o conselho, de forma unânime, desejar encerrar antecipadamente, eles podem chamar a assembleia, nós discutimos a assembleia e colocamos à disposição. A gente não se prende a mandato, a gente confia no nosso trabalho. Então, passe agora, para finalizar, nosso tempo esgotou, o site da Informa Síndicos, a gente tem aí já na tela, informa.com.br, né? Exatamente. O telefone 3023-9990. E ficamos à disposição para todos os interessados e agradeço o convite. Michael Guedes é o nosso convidado de hoje e volte sempre, sucesso. Até a próxima, Muito obrigado obrigado pela tua presença. Tchau, tchau. Até a próxima, gente.